Olá, eu sou o professor Aldir Amar e seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. Eu vou comentar com vocês, como havia prometido no vídeo de demonstração da minha última máquina, a nossa CNC 5. E aí, por qual motivo construir outra máquina? Primeiramente, pelo tamanho da área de corte, porque a outra conseguia fazer apenas cortes com 50 por 50 centímetros. Ela tinha uma precisão relativamente baixa, principalmente quando eu precisava cortar um pouco mais rápido. Então, isso que já era devagar o corte dela. Então, eu também não tinha essa possibilidade. E, por final, a velocidade para fazer alguns cortes. A máquina, que tem um pedacinho dela aqui ainda na fase de montagem, configuração, ela na estrutura todinha de metalon. E aqui tem uma fotinha aqui, deixa eu marcar aqui, ó, do primeiro teste que eu fiz com ela, fazendo um corte. Eu ainda não tinha feito todas as calibragens, apertado a máquina todinha, e ela já tinha me dado um resultado muito bom. Daqui a pouquinho eu mostro o vídeo dela fazendo esse cortezinho aqui. E aí, de onde veio as ideias para montar essa máquina? Aconteceu o seguinte, são vários anos que eu já venho pesquisando sobre a Halter. Desde que eu comecei a trabalhar com Arduino, eu assisti um vídeo daqueles que tem aí na internet que diz assim, coisas que são possíveis de montar com Arduino. E aí eu vi uma máquina funcionando através do Arduino, né? Uma Halter funcionando através do Arduino, aquela mini CNC. Uma que eu tenho aí no canal, que eu ensino a montar. Aí eu vi ela a laser, a primeira vez eu vi uma maquininha dessa a laser, feita com sucata de drive de CD. E eu vi que o pessoal construía máquinas maiores também. Aí eu decidi montar uma máquina pequena para ir aprendendo. E aí fui acumulando muitos e muitos arquivos. Tem aqui o meu Pinterest. Aqui na minha pastinha de CNC tem muitas ideias que eu fui catalogando. E esse modelo específico usando rolamento, eu achei um vídeo na internet do Rufus. E já é bem antiguinho, se eu não me engano, de 2012, ele montando um corte plasma usando esse sistema de rolamento. E aqui eu vou colocar para vocês, só para vocês verem aqui aquele cortezinho que eu comentei. Deixa ele carregar. Aqui está a velocidade real dela. E eu fiz devagar, porque ainda não sabia, né? Poderia quebrar a fresa, tá? Então estava simulando ainda. Esse material PVC expandido é um material fácil de cortar, não é difícil, não é complicado de fazer o corte dele. Achei bem legal. E esse aqui era um suportezinho que eu estava montando para tampar o metalon mesmo, né? Aquela partezinha do metalon de 5x5. Aí eu usei esse material para fazer a própria tampinha, para colocar ali do lado, ó, encaixar aí a tampinha. Encaixou perfeitinho, ó, joia. E por que eu utilizei rolamento? Essa aqui até uma fotinha que tem no Pinterest. E por que dessa escolha então? Primeiro, o eixo retificado, esse eixo que tem aqui, o tamanho dele, quanto maior ele for, muito mais caro. E esse eixo, quando ele fica maior, você precisa que ele apoie, porque senão ele começa a envergar. E vou te falar, qualquer diferençazinha ali, milímetro que seja, influencia muito na qualidade, na velocidade e na força que o motor tem que fazer para fazer as movimentações. Então é muito chato trabalhar com esse sistema. Então, pelo tamanho que a minha máquina
que eu queria que ela ficasse, o eixo teria que ser apoiado e usar esses pillow blocks abertos, rolamentados. É maravilhoso, funciona muito, muito bem, só que o custo é muito alto. Eu, infelizmente, não ia investir, né, numa máquina que é protótipo, e aí acabei optando por esse sistema de rolamento. Mas montar uma máquina com esse sistema aqui é muito bom também, porém o custo é um pouquinho maior. E aí, outra coisa, né, foi o fuso, que é esse cara aqui, ó. O que acontece? O fuso também ocorre de alguns problemas. Quando você tem ele no eixo X e no eixo Y, ele dá uma folguinha quando ele vai de um lado para o outro. Nós chamamos de knowback. Então, essa folguinha atrapalha na precisão de alguns projetos, por exemplo, se cortar uma placa de circuito. E aí esse modelinho tem até uma molinha aqui, ó, para evitar um pouco desse problema. É possível de fazer alguns ajustes com o software? É possível, mas o eixo, né, retificado aí, né, ou como eu montei na minha máquina, na minha terceira máquina com a barra roscada, dá uma folguinha. Esse eixo retificado aqui, né, esse fuso retificado, né, vamos dizer assim, ele tem uma precisão muito boa, o passo dele é muito bom, mas eu recomendo utilizar ele somente no eixo Z. Para você fazer máquinas menores, também dá para usar ele, porque se ele for longo, ele começa a envergar. É um pouquinho trabalhoso. E toda vez que ele enverga um pouquinho, ele judia um pouco dos motores e judia do conjunto todo ali, porque fica fazendo muita força. Então, particularmente para máquinas pequenas, máquinas que são menores, você pode utilizar, mas máquinas que são longas, não dá para usar ele. Aí você tem que partir para uma cremalheira ou o que eu fiz, que foi utilizar a correia. Eu, sinceramente, eu fiquei espantado com o desempenho da correia. Nós utilizamos a correia já na impressão 3D, só que ela não tem aquela força da tupia, né, ou do spindle contra o material, por exemplo, contra uma madeira mais dura que o pessoal usa aí para fazer tábua de carne, por exemplo. Então o que acontece? Eu suspeitei um pouco da correia, mas nas pesquisas que eu fiz, em um fórum, eu vi um comentário que me deixou um pouco animado, que o cara disse o seguinte: olha, essas correias que a gente está utilizando na CNC, nessas máquinas, são correias que utilizam também no motor do carro. É o mesmo modelo às vezes. Falei, caramba, se funciona no carro, tem que funcionar aqui também, né? E aí eu comprei uma que ela é um pouquinho mais larga que a da impressora 3D, que é a impressora 3D de 6. Eu comprei de 10 e eu comprei ela com alma de aço, que os fiozinhos que correm por dentro dela, para manter a estrutura dela, é de aço. E vou te falar, não corta com a tesoura, eu tive que usar aquela tesoura de cortar lata para cortar ela. Para você cortar ela com a tesoura comum, tem que ser uma tesoura muito boa e mesmo assim é perigoso quebrar a tesoura. Então, assim, eu fiquei espantado. E ela é feita, né, com esse material flexível, e ela, por passar em volta do eixo todinho, ter esses apoios aqui, eu fiz praticamente desse mesmo formato aqui, ela não dá folga, ela não tem folga. A folga que dá é quando você tem a estrutura inteira balançando, né? Ou então folga na correia. Então você estica ela bem. Eu coloquei mais ou menos quase 10 quilos de força. Eu usei uma balança dessas que você pendura as coisas, né, para poder fazer a pesagem. Eu estiquei nela até dar 10 quilos de força ali e apertei. Então ela ficou bem esticada, não deu folga. E eu falo para vocês que ela funciona muito, muito bem, porque na hora que eu estava calibrando a máquina, fazendo os ajustes, por eu usar um motor de cada lado, porque quando você tem um pórtico móvel, que o pórtico anda, você precisa ter um motor de cada lado. Se você tiver um motor só no centro e fazer a força só empurrando ele pelo centro, é muito delicado, tem que ter um alinhamento muito perfeito para você conseguir que isso funcione de forma satisfatória. Eu já vi pessoas que utilizam um motor central, mas na ponta ele tem as engrenagens que levam
uma correia para cada um dos lados, e aí ele faz a tração pela lateral. O motor fica no meio, usando um motor só, mas ele movimenta 2 eixos nas laterais. Tá? Então, assim, na hora que eu montei, um motor andou para um lado, o outro motor foi para o outro. E a máquina deu aquela torcidinha e deu tempo de eu, né, ir lá. Na hora que eu percebi que ela estava torcendo toda, que ela começou a fazer um barulho, né, de forçar os motores, eu fui lá e apertei o botão de emergência, que é uma coisa muito útil também. E eu falei assim, pô, acabei com a correia, né? Torceu, deve ter destruído a correia. Gente, não estragou a correia. E fez muita força, coisa que o motor quase travou. E os motores que eu estou utilizando são de 22 kg e eles estavam com a configuração de resolução por divisão por 8. Então, ele não estava com torque máximo, né? Não estava 1 para 1, mas ele estava com divisão por 8, mas mesmo assim é muita força, ele fez muita força e não estragou. Aí depois daquilo, meu amigo, eu falei assim, isso aí agora é bruto. E realmente, por teste de velocidade, eu mandando a máquina trabalhar com a velocidade muito alta nas movimentações, funciona muito bem. Eu gostei muito do desempenho. E o tamanho? Por que eu mudei o tamanho da minha máquina e como que eu cheguei a esse tamanho que eu fiz aqui o desenho? Eu primeiro montei o desenho da máquina todo no computador. Eu até comecei a usar o FreeCAD, eu usava o SketchUp, mas como eu gosto muito de usar o Linux, eu passei a aprender o FreeCAD, ainda estou aprendendo a usar ele, depois eu vou ver se eu também faço uma sériezinha explicando como é que faz desenho nele, assim que eu aprender um pouco mais. E eu montei o desenho da máquina partindo de algumas ideias. Primeiro, eu queria aproveitar o material ao máximo, que eu conseguisse, por exemplo, cortar uma chapa ao meio e conseguir colocá-la na máquina. Então, as medidas a gente tem aí de MDF, que é 2,75 m por 1,85 m, mais ou menos isso, varia às vezes. O PVC, que é 2,40 m, o ACM, que é 5 por 1,25 m. Aí, no caso do ACM, ela poderia passar direto, eu ia fazendo movimentação só da chapa, sem precisar cortar, se eu tiver um bom espaço em volta. O compensado, né, naval aí de virola tem 2,2 m por 1,600 m, e o espaço que eu tinha era o espaço da minha mesa de sinuca, que era semi-profissional. Então eu acabei vendendo a mesa de sinuca e usei o dinheiro dela para poder comprar coisas para a máquina também. E era o espaço que eu tinha nela, porque a ideia era até colocar a máquina em cima dela para usar a estrutura dela para apoiar. Mas aí, pro final das contas, eu acabei vendendo e ela ficou um pouquinho coisa maior do que era a minha mesa de sinuca. E além disso, né, dessa ideia toda, era aproveitar o material, porque o metal ficou muito caro com a pandemia, né, o metalon, a ferragem ficou muito caro. E eu não queria ter desperdício. Então eu fui calculando, chegando, e no final, com essas medidas aqui de 1,400, né, de 1,45 m de largura, 2,38 m de comprimento e 90 de altura, eu consegui um aproveitamento tão bom do material que praticamente eu perdi foi 4 pedacinhos de 10 centímetros, que depois, se eu for construir uma outra máquina dessa, talvez eu faça na altura, faça esses 10 centímetros que eu perdi em cada pezinho, né, praticamente, eu aumente talvez ela aqui na altura, ou então eu faço uma mudança para aumentar um pouquinho mais a largura da máquina, e aí eu uso esse pedacinho. Mas assim, eu não perdi quase nada de material. Tem gente que monta e sobra muito material. Então eu consegui fazer algo aí que ficou muito bacana e não teve desperdício.